Bom dia, sétimo ano, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam ótimos, estejam muito bem, tá? E que tenham estudado bastante, né? Que é a parte mais importante, né, pessoal? Gente, vamos prosseguir com a nossa aula sobre verbos, tá bom? Na última aula aí que vocês assistiram no nosso canal, nós falamos sobre verbos e sobre o pretérito. Eu expliquei para vocês o que é conjugação verbal, o que são os tempos verbais, e hoje nós vamos prosseguir estudando mais um tempo verbal. Dessa vez, pessoal, estaremos estudando o presente e o futuro, tá bom? Como a gente já sabe, o futuro ele é dividido em dois outros tempos verbais, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito, tá? Nós temos aí duas divisãozinhas quando a gente chega no futuro. Igual o pretérito, né? A gente tem aí o pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito, tá bom? Então, vamos iniciar colocando o cabeçalho da escola. Ok. Muito bem. Então, vamos lá. Verbos. Eu ainda apanho para trocar a cor aqui desses bichinhos. Vamos lá. Verbos. Pronto. Então, pessoal, já vimos aí o pretérito, né? Pretérito perfeito, mais que perfeito e imperfeito. Ok? Esse daí vamos colocar aqui tic, né? Indicando que ele já foi visto, tá bom? Vamos, pessoal, começar explicando o presente, tá bom? O tempo verbal presente. Lembrando novamente, gente, que estamos vendo da forma indicativa, tá bom? Ainda veremos também na forma subjuntiva e na forma imperativa, tá bom? Mas por enquanto vamos estar vendo apenas o indicativo. Esse é o que nós estaremos vendo por enquanto, certo? Prosseguindo para a nossa aula, o presente. Gente, muita gente comete um errozinho quando vai descrever o presente, tá? Quando, na verdade, assim, a gente pergunta qual é a função do tempo verbal presente, o que é que ele indica? A resposta do pessoal não podia ser outra, além de que indica uma ação que está acontecendo agora, né? Porque se a gente fala presente, é agora. Mas, na verdade, pessoal, não é isso. O presente em português, o tempo verbal presente do indicativo, ele não indica uma ação que está acontecendo nesse exato momento, tá bom? Isso daí seria a função do gerúndio, que é algo que a gente vai ver nas outras aulas aí, tá? Ok? Que é o tempo verbal progressivo. Veremos isso aí na próxima aula, tá bom? Mas, gente, o presente, ele não indica algo que está acontecendo agora, como nós já sabemos. Antes, ele indica uma ação que acontece habitualmente, constantemente, ou seja, que acontece com certa frequência. Às vezes pode ser raro, né? Não precisa ser uma frequência com uma boa frequência, tá bom? Pode ser algo que acontece de tempos em tempos, mas não indica algo que está acontecendo agora. Como assim, professor? Eu vou usar um exemplo aqui e vocês vão entender através desse exemplo que eu vou colocar. Eu jogo futebol aos finais de semana. Aos finais de semana. Eu jogo futebol aos finais de semana. Pessoal, vamos analisar essa frase aqui, né? Essa sentença aí, ponto final, né? Pronto, vamos analisar essa sentença aqui e vamos ver onde é que está o verbo. O verbo aqui a gente já sabe que é o verbo eu jogo, né? Que no caso aqui é o verbo jogar. Deixa eu colocar aqui, entre aspas, o verbo jogar. Ok, pessoal. Esse verbo aqui, jogo, ele está conjugado na primeira pessoa do singular, né? Que é eu, no presente do indicativo. Ele está no presente, tá bom? Nessa oração aí, gente, nessa afirmação aí, ele está indicando algo que está acontecendo agora. O que é que vocês acham aí? Eu vou deixar vocês pensarem aí. 10 segundinhos. Vocês acham que isso aqui está indicando algo que está acontecendo agora?
E aí? O que vocês acham? Bem, eu acho que não. Né? Eu acho que não está indicando algo que está acontecendo agora. Por que não? Gente, eu jogo futebol aos finais de semana. E mesmo que eu tirasse esse aos finais de semana, ainda assim não está indicando algo que acontece agora, tá, gente? Porque, vamos ver, ó, eu jogo futebol. Quando a gente fala isso, eu jogo futebol, eu assisto TV, não quer dizer necessariamente que esteja acontecendo agora, mas é algo que talvez eu sempre faça, ou faço com uma certa frequência, tá bom? Essa é a função do tempo verbal presente em português, tá? Ele indica, deixa eu colocar aqui, indica algo que acontece com certa frequência, ok? Ou seja, indica algo que acontece com certa frequência. Então, quando você diz eu jogo futebol, você está dizendo aí que você pode jogar, sei lá, no final de semana, no final do mês, né? Todos os dias, toda semana, né? Você que vai dizer aí, tá bom? Então, uma das funções do tempo verbal presente é para indicar algo que acontece com certa frequência, tá bom? Então, na próxima vez que alguém perguntar aí, quando é que a gente deve usar o presente? Você não vai dizer que é algo que você está fazendo agora, tá bom? Você vai dizer que é algo que você faz com certa frequência, tá bom? Vamos lá. Professor, tem mais alguma outra função no presente? Tem, pessoal. Além dessa função de indicar algo que acontece com certa frequência, o presente ele também pode ser usado em outras situações. Qual outra situação eu posso usar o presente, professor? Quando você está falando de agendamentos e hora, por exemplo, agendamentos e hora. Quando algo vai acontecer, por exemplo, a festa começa às 10. A festa começa às 10. Onde é que está o verbo aqui, pessoal? Vamos lá? Vamos fazer nossa análise aqui. De onde está o verbo? O verbo aí é o verbo começar, né? Que nesse caso aí está conjugado na terceira pessoa do singular. A festa começa às 10, no presente, tá? Então aqui está um presente, pessoal. Aqui eu estou indicando que a festa vai começar às 10 horas. Então você também usa o presente quando você quer indicar hora ou agendamento para algo. Você usa o tempo verbal presente, tá bom? Então, o presente ele também serve para indicar agendamentos e hora, tá bom? Quando algo vai acontecer. Professor, o presente tem mais alguma função? Tem, pessoal. Tem muita função ainda aí, tá bom? Tem mais outra função, pessoal. Ele também serve para indicar verdades absolutas. Verdades absolutas. Como assim, professor? Verdades absolutas? O que você quer dizer com isso daí? Me explica aí, por favor. Quando a gente diz verdades absolutas, pessoal, a gente quer dizer que é algo que é certo, que é fato, tá? Por exemplo, deixa eu colocar essa frase aqui. A festa começa e vou colocar a seguinte frase. Café dissolve na água. Café dissolve na água. Onde é que está o verbo nessa frase aí, pessoal? Nessa oração aí, onde é que está o verbo? O verbo está na seguinte parte aqui, ó. Vamos lá. O verbo é o verbo dissolver, tá bom? É o verbo dissolver, certo? Deixa eu... Pronto. Dissolver. Que está conjugado na terceira pessoa do singular no presente. Nesse caso aqui, pessoal, se a gente colocar café na água, ele dissolve ou não dissolve? Dissolve. É uma verdade absoluta. Como, por exemplo, fogo queima. Queima ou não queima? Quem aqui já botou a mão no fogo sabe que certamente queima. E não façam isso porque queima, tá? É muito perigoso. Fogo queima. Então aqui é o verbo queimar, tá? Que também está conjugado na terceira pessoa do singular do tempo verbal presente, tá bom? Presente. E aqui então fogo queima ou não queima? Queima, né? Então aqui a gente conjuga ele no presente, quando a gente quer indicar algo que é uma verdade absoluta, ou seja, algo que é um fato, tá bom? A gente usa o tempo verbal presente, ok? Todos entenderam? Muito bem. Então vamos prosseguir aqui para agora o futuro, tá bom? Muito interessante, né, pessoal? Vocês viram aí que a gente viu 3 funções do presente, né? Talvez o tempo verbal que tem mais funções no português e que muita gente acha que só serve para indicar coisa que está acontecendo agora, mas na verdade
Indicar algo que está acontecendo agora é função do gerúndio, tá? Que seria, por exemplo, eu estou ensinando, vocês estão estudando, vocês estão aprendendo, tá? Isso é uma ação que está acontecendo nesse exato momento. Mas nesse caso aí a gente não chama de presente simples, a gente chama de outro tempo verbal aí, tá bom? Então, vamos lá, continuar a nossa aula aqui. Vamos agora para o futuro, tá, pessoal? Eita, agora o futuro. Deixa eu só colocar aqui, apagar esses exemplos aqui. Ok. Já vimos o presente, então vamos colocar agora aqui um tiquezinho marcando. E agora vamos para o futuro. Como vocês já sabem, o futuro ele é composto por duas formas aí, subformas, né? Nós chamamos de subformas. Nós temos aí, o único que não tem essas subformas são o presente. O presente é o único que não tem essas subformas aqui do pretérito e do futuro. O pretérito tem 3 subformas, que é o pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, e o futuro tem 2 subformas, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito, tá bom? Então vamos lá. Futuro do presente. Ok, pessoal. Quando é que a gente vai usar o futuro do presente? Em que situação você vai usar esse futuro do presente aí? Tá? Gente, o futuro ele talvez seja o mais fácil, porque de fato ele é bem direto, ele é bem claro. O futuro do presente, pessoal, vocês vão utilizar quando quiserem indicar uma ação que ainda vai acontecer, ou seja, que ainda não aconteceu. Uma ação futura, né? Para resumir o que a gente quis dizer aqui, uma ação no futuro, tá bom? Que ainda não aconteceu. Qual seria um exemplo desse tipo de ação? Por exemplo, amanhã nós aprenderemos a conjugar verbos. Então, o verbo aqui, ó, nós aprenderemos, o verbo aprender está conjugado no futuro, certo? Nós aprenderemos. Vamos trocar aqui, vamos colocar eu aprenderei, tá? Eu aprenderei. Você aprenderá. Nós aprenderemos, né? Eles aprenderão, né? Gente, tem que tomar muito cuidado com a coisinha aqui, tá? Tem muita gente, presta atenção aqui. Tem muita gente que confunde a conjugação do verbo na terceira pessoa do plural no futuro com o verbo na conjugação na terceira pessoa do plural no pretérito perfeito, tá? Por exemplo, quando você quer dizer que eles aprenderam no passado, você usa eles aprenderam, você usa o verbo com M no final, tá? Aprenderam. Quando vocês quiserem dizer que eles vão aprender, que eles aprenderão, vocês usam RAOTIL, tá bom? Como vocês estão vendo aqui, ó. Aprenderam é pretérito, ou seja, passado. Eles aprenderão é futuro, tá? Cuidado para não confundir isso aí. Beleza, gente? Aprenderam com M no final é pretérito. Aprenderão com RAOTIL é futuro, tá? Então não vamos confundir isso daí, tá bom? Então, esse é o futuro do presente, pessoal, tá? É como a gente chama esse tempo verbal, futuro do presente. Lembrando, gente, como vocês já sabem, tem uma outra forma de conjugar verbos no futuro do presente. Que outra forma é essa, professor? Vocês também podem utilizar o verbo auxiliar ir, tá? Por exemplo, eu, que quando eu conjugo ele vira eu vou, você vai, nós vamos, eles vão, etc, tá? Então, eu vou aprender. Você vai aprender. Eles vão aprender. Nós vamos aprender. Ok, pessoal? Deu para entender? Então, ó, como vocês estão vendo aqui, a gente tem essas duas formas de conjugar o verbo no futuro do presente. Essa forma aqui, gente, ela é bem mais comum, né? Ela é bem mais usual, ela é bem mais cotidiana, ela é bem mais casual. A gente usa isso aqui todo momento, né? A gente quase nunca, na verdade, diria eu aprenderei, você aprenderá, eles aprenderão. Não, a gente quase nunca não usa essa forma, tá? Porque é algo muito formal. Mas é bom você já ir se acostumando, né, com essa forma que, na verdade, é a forma mais correta, diga-se entre aspas, né? Apesar de vão, vou, vai, vão serem as formas mais comuns, né?
Mas o correto aí, essa é uma forma secundária, tá? Alternativa, mas o correto mesmo é utilizar o futuro do presente na forma normal, conjugando o verbo no futuro, tá bom? Então, ou seja, professor, para resumir aqui, eu vou aprender é o mesmo que eu aprenderei, tá? Deixa eu só continuar aqui. Você vai aprender é o mesmo que você aprenderá. Eles vão aprender é o mesmo que eles aprenderão. Nós vamos aprender é o mesmo que nós aprenderemos, tá bom? Não tem nenhuma diferença. Todos significam a mesma coisa, tá bom? Esse aqui é o futuro do presente, tá, pessoal? Como vocês já viram aqui, usado para indicar uma ação que ainda vai acontecer, ou seja, uma ação que ainda não aconteceu, certo? Bem comum, né? E agora vamos para o futuro do pretérito. Esse futuro do pretérito, pessoal, ele não é muito usado. Ele é muito usado, na verdade, mas as pessoas às vezes usam ele de forma errada. O futuro do pretérito, pessoal, ele é usado em uma situação hipotética ou uma situação imaginária, tá? Como assim, professor? O futuro do pretérito, pessoal, é essa forma do verbo aqui, ó. Por exemplo, faria, comeria, acharia, faríamos, acharíamos, comeríamos, né? Vou colocar aqui. Faríamos, acharíamos, comeríamos, tá? Essa forma aí do futuro do pretérito, tá bom? Quando é que eu vou usar essa forma aí, professor? Quando é que você vai usar essa forma aí no futuro do pretérito, tá bom? Essa forma aí, gente, essa forma aí, muita gente tem dúvida, tem dificuldade, porque acaba confundindo. E eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Esse futuro do pretérito vocês vão usar quando vocês estiverem citando uma situação hipotética, uma situação imaginária, que não é real. Por exemplo, eu compraria um carro se eu tivesse dinheiro, tá? Vejam, pessoal, que essa forma aí do futuro do pretérito, ela normalmente vem acompanhada de uma outra oração com se, tá? Quase sempre você vai ver um verbo no futuro do pretérito, que no caso aqui o compraria. Quase sempre você vai ver ele junto de uma mesma sentença que tenha uma frase com se, tá? Se eu fosse rico, eu faria isso. Se nós fôssemos professores, nós faríamos isso. Se eu morasse lá, eu faria isso, entendeu? Então, esse futuro do pretérito ele normalmente vem acompanhado de uma outra frase com se, mas não é obrigatório. Você pode usar também ele sozinho. Por exemplo, eu te diria, vamos dizer assim, eu te contaria um segredo, mas eu não posso. Pronto, aqui a gente não tem uma frase com se, mas ainda assim a gente conseguiu usar o futuro do pretérito. Contaria, tá? De contaria. Então, que situação é essa aqui? É uma situação hipotética. Ele está dizendo contaria. Não é verdade. Tá? É uma situação hipotética na imaginação dele. Eu até contaria, mas eu não posso. Entendeu? Então, isso aqui é o futuro do pretérito. Ele é usado em uma situação hipotética. Hipotética a gente quer dizer uma situação imaginária, que não é real. Tá bom? A gente também pode usar muito, pessoal, quando a gente quer ser educado. Por exemplo, você abriria a porta para mim, por favor? Você abriria a porta para mim, por favor? Você abriria a porta para mim, por favor? Você pegaria um copo d'água para mim, por favor? Você pegaria? Então, a gente também usa o futuro do pretérito quando a gente quer soar um pouco mais formal, mais educado. Quando a gente quer pedir um favor a alguém, a gente usa o futuro do pretérito, tá bom? Ok, pessoal? Professor, eu tinha citado aí no começo que muita gente usa de forma errada. Por que usa de forma errada? Porque tem gente, pessoal, que fala isso aqui. Ó. Se eu tivesse dinheiro, eu viajava para Nova York, New York. Se eu tivesse dinheiro, eu viajava para New York.
Esse viajava, pessoal, está errado. Isso aqui, em qual tempo verbal esse verbo aqui se encaixa? Viajava. Vou deixar vocês pensarem aí. Em qual tempo verbal esse viajava aí se encaixa? O que é que vocês acham? Pretérito imperfeito. Muito bem. Quem respondeu aí pretérito imperfeito tá certo. Viajava, tá? Eu viajei, pretérito perfeito. Eu viajará, né? Pretérito mais perfeito. E eu viajava, pretérito imperfeito. Então aqui tá errado, pessoal. A gente não pode usar o pretérito imperfeito aqui. O certo é, se eu tivesse dinheiro, eu viajaria. Porque aqui é uma situação hipotética. Eu não estou viajando, não vou viajar. Estou dizendo, se eu tivesse uma possibilidade, uma imaginação, tá? Uma hipótese. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria para Nova York. Ok? Então, muita gente usa essa aqui errado. Tá bom? Usa de forma errada. Então, cuidado aí quando vocês forem falar agora aí, ó. Se eu fosse adulto, eu dirigia, né? Não, eu dirigiria, ok? Então, cuidado aí, beleza? Ok, pessoal, então, esse foi o futuro do presente e esse foi o futuro do pretérito, tá bom? Só para resumir aqui, presente indica algo que acontece com certa frequência, e também indica agendamentos e hora, e verdades absolutas, tá bom? Futuro do presente indica uma ação que ainda vai acontecer, ou seja, que ainda não aconteceu. Pode ser usado com vai ou com o verbo na forma normal, tá bom? E o futuro do pretérito é usado em uma situação hipotética, imaginária, ou seja, uma situação que não é real, onde você está apenas supondo algo, tá bom? Uma situação hipotética. E agora, para finalizar, pessoal, o nosso estudo aí sobre os verbos, os tempos verbais, no indicativo, tá? Ainda vamos ver o subjuntivo. Vamos fazer uma atividade aqui no nosso livro, na página 149. Ok? Página 149. Livro grosso, ok? Página 149 do livro grosso. Vamos lá? São apenas 3 quesitos, tá, pessoal? O 9º quesito, o 10º e 11º, tá? O 9º aí diz o seguinte, deixa eu apagar aqui para que a gente possa... Aqui. Opa. Pronto. 9º quesito, pessoal, diz o seguinte. Assinale a única... Opa. Opção incorreta. Nesse caso aqui, é a única opção que está errada. Aí a gente tem na letra A que diz: as palavras destacadas no trecho. Então, formou 150 jovens idealistas e as espalhou por Minas Gerais, com a missão de mudar a escola por dentro. Terceiro parágrafo. Não pertencem à mesma classe gramatical. Ok, letra B. Tá? Tenho muitos professores inesquecíveis. Primeiro parágrafo. A expressão destacada funciona como modificador do nome. Ok. Letra C. Letra C. Os verbos botava, primeiro parágrafo, tinham, terceiro parágrafo, sabia, final do terceiro parágrafo,
estão no pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo. No caso, o verbo botava, tinham e sabia. Letra D. A oração, por causa dela, vim vindo pela vida curtindo uma enorme carência afetiva. Segundo parágrafo. Dá uma ideia de causa. Ok. E a por último, a letra E. Devia ter esquecido o nome dela, mas não esqueci. O primeiro parágrafo, o verbo destacado está no pretérito perfeito. Primeiro parágrafo, o verbo destacado está no pretérito perfeito. Ok, pessoal, vamos fazer a análise aí dessas perguntas, tá? Lembrando, tá, pessoal, que para que vocês possam responder essa pergunta, essas perguntas vocês têm que ler o texto da página 146, tá bom? Sua presença em minha vida foi fundamental, tá bom? Leiam o texto da página 146 e depois tentem responder, tá bom? Pausem o vídeo aí, leiam o texto e tentem responder, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer agora a correção, todo mundo junto aqui, tá? Vamos lá. Letra A. As palavras destacadas no trecho. Então, formou 150 jovens idealistas e as espalhou por Minas Gerais com a missão de mudar a escola por dentro. Terceiro parágrafo. Não pertencem à mesma classe gramatical. As palavras destacadas aqui, pessoal, são as palavras as, né? Cadê as? E as espalhou a palavra as, tá? Vamos ver qual mais aqui. A palavra a missão, né? Vamos ver, e a palavra mudar com a missão, e a palavra mudar a escola por dentro. Ok? Ok, pessoal. Então, as palavras destacadas no trecho, então, não pertencem à mesma classe gramatical. As espalhou, pessoal, aqui é um pronome oblíquo atum, tá? Então, não pertence à mesma classe gramatical. A e a também são artigos definidos, ok? São artigos definidos, então não pertencem à mesma classe gramatical. Então, essa aqui, no caso, está correta, né? No caso, esse quesito pede que nós busquemos a alternativa incorreta. Essa aqui está correta, então não é o que nós queremos agora. Letra B. Tenho muitos professores inesquecíveis. No primeiro parágrafo. A expressão destacada funciona como modificador do nome. Correta também. O que seria um modificador do nome? Seria um adjetivo, tá? Que dá uma qualidade ao substantivo. Então, nesse caso aqui, inesquecíveis, ele sim funciona como modificador do nome. Então, está correto também. Letra C. Os verbos botava, no primeiro parágrafo, né? Deixa eu destacar aqui. Tinham, no terceiro parágrafo, e sabia, no final do terceiro parágrafo, estão no pretérito perfeito do indicativo. Essa daqui, pessoal, está errada. Eles não estão no pretérito perfeito do indicativo, estão no pretérito imperfeito do indicativo. Botava, tinham e sabia. A forma no pretérito perfeito do indicativo seria ele botou, ele teve, né? E ele soube. Ok? No caso, eles tiveram. No caso aqui, que é na terceira pessoa do plural. Eles tinham, eles tiveram. E aqui seria ele soube, ele ou ela soube, ou eu também soube, tá? Então, aqui o caso seria, aqui eles estão no pretérito imperfeito. Então, essa aqui está errada. Então, a resposta certa é a letra C. Vamos ver agora por que não é a letra D nem a letra E. A oração, por causa dela, vem vindo pela vida curtindo uma enorme carência afetiva. Do segundo parágrafo. Dá uma ideia de causa. Exatamente, está correta. Por quê? Dá a ideia de motivo. O motivo pelo qual ele veio curtindo uma enorme carência, né? Curtindo pela vida. Então, aqui no caso, está correta. Letra E. Devia ter esquecido o nome dela, mas não esqueci. O primeiro parágrafo, o verbo destacado aqui, no caso, é o verbo, mas não esqueci. É o verbo esqueci.
O verbo destacado está no pretérito perfeito. Correto. Pretérito perfeito. Esqueci. Se fosse pretérito imperfeito, estaria esquecia. Tá? Muito bem, pessoal. Parabéns. Muito bem. Agora vamos para a 10ª. Ok? Deixa eu apagar aqui. Vamos para a 10ª questão. Pronto. 10ª questão é o seguinte. Colégio militar, no trecho que sua presença em minha vida tenha sido fundamental. No terceiro parágrafo, né? A locução verbal tem o mesmo sentido que o verbo destacado em. Vamos lá. Vamos fazer agora a correção. Letra A. Que sua presença em minha vida foi fundamental. Letra B. Que a sua presença em minha vida era fundamental. Letra C. Que a sua presença em minha vida é fundamental. Letra D. Que a sua presença em minha vida fora fundamental. Fora, né? Fora fundamental. E a letra E, que a sua presença em minha vida será fundamental. Pessoal, presta bem atenção aqui. Que a sua presença em minha vida tenha sido fundamental. Gente, que tempo verbal é esse aqui? Esse aqui é o que eu falei para vocês, gente. Esse aqui é o pretérito perfeito. Qual? Pretérito mais que perfeito composto, tá? Esse aqui é o composto. E eu expliquei na primeira aula, ok, gente? Que ele se parece muito com o pretérito mais que perfeito, que no caso aqui seria a letra D, tá? Lembra que eu expliquei para vocês, por exemplo, eu saíra amanhã, que significa, eu saíra ontem, que significa eu tinha saído ontem, tá? Eu tinha saído ontem. A mesma coisa aqui, pessoal. Que a sua presença em minha vida tinha sido fundamental. Fora fundamental é o pretérito mais que perfeito do verbo ser, tá? Ele fora, ou seja, ele tinha sido, tá bom? Então, fora tem o mesmo significado que fora, ok? Tem o mesmo significado que fora, certo, pessoal? Muito bem, pessoal, muito bem aqui, parabéns para quem conseguiu responder. Já teremos tempos de... Vamos responder a 11ª rapidinho, acho que dá tempo da gente fazer aqui. Eu não vou copiar para não pegar muito tempo, tá? Como nossa aula já acabou, então vamos bem rápido aqui. 11º, sobre o verbo destacado em botava, todos os meninos, botava, todos os meninos branquinhos no colo, mas a mim não, podemos afirmar que, letra A, o tempo e o modo em que está flexionado indicam que a ação acontecia com frequência no passado. Letra B, está flexionado no pretérito mais que perfeito composto. Errado. Letra C, é um verbo da segunda conjugação. Errado. Letra D, o tempo e o modo em que está flexionado indicam que a ação acontecia com pouca frequência. Errado. Letra E, o tempo e o modo em que está flexionado indicam que a ação aconteceu uma única vez. Errado. A resposta correta é a letra A. O tempo e o modo em que está flexionado indicam que a ação aconteceu com frequência no passado. A gente viu que o pretérito imperfeito, ele indica o quê, pessoal? Algo que acontecia com frequência, tá? Ou algo que estava acontecendo. Ok? Então, parabéns, pessoal. Eu vejo vocês na próxima aula, tá? Tenham um bom final de semana. Tchau.